Cultivo Online, capítulo 837. A abominação. Capítulo 837. A abominação. Mostre-me o que você tem, humano. Talvez tenha sido por causa da falta de cultivo de Yuan, mas o demônio de Elite não parecia nem um pouco preocupado com sua presença. Então não serei humilde. Yuan iniciou o ataque com o golpe da espada seladora de demônios. No entanto, o demônio de Elite rapidamente se esquivou, não permitindo que o ataque de Yuan acertasse, ao contrário dos demônios de baixo escalão anteriores, que estavam tão confiantes em seus corpos imortais que desconsiderariam todos os ataques. Vendo isso, Yuan convocou o Hysteria Abyss para atacar furtivamente o Elite Demon. Pequenos truques patéticos. O demônio de Elite convocou sua arma de sangue e defendeu o ataque pelas costas. Esqueci que o Hysteria Abyss não é eficaz contra Spirit Kings e acima. Yuan bateu no rosto interiormente. Mas está tudo bem, o efeito de invisibilidade não é a razão pela qual eu o convoquei. 10.000 lâminas fantasmas. Se um não for suficiente, que tal 1.000? 1.000 Hysteria Abyss apareceram de repente e cercaram o demônio de Elite. Embora o demônio tenha ficado definitivamente surpreso com uma técnica tão ameaçadora, ele não entrou em pânico e tentou ao máximo desviar todos eles. No entanto, tal feito rapidamente provou ser impossível para o demônio de Elite. Então ele parou de se concentrar no Hysteria Abyss e começou a lançar seu próprio ataque em Yuan, que estava parado à distância, controlando silenciosamente o Hysteria Abyss. Corte de sangue. O demônio de Elite apontou seus braços finos para Yuan, enviando um arco vermelho de energia para ele. Porém, o ataque não foi longe, pois foi rapidamente interceptado pelos 1000 abismos estrelados que funcionavam como uma contenção para o demônio. Que técnica irritante. O demônio de Elite não conseguiu mais controlar suas emoções e ficou furioso. Sua estrutura ficou maior e sua aura caótica atingiu um novo nível. Porém, apesar de sua transformação, não conseguiu conquistar o abismo estrelado, acabando por ser selado por ele. Yuan suspirou de alívio depois. Eu deveria estar mais confiante em mim mesmo. Yuan disse a si mesmo depois de acabar com o demônio selado com o Heaven Splitting Sword Strike, adquirindo mais pontos. Esse sujeito é cheio de surpresas. Ele controla não apenas uma única arma da alma, mas duas delas, e são tipos diferentes de armas. Eu só conheço uma pessoa que pode empunhar duas armas da alma ao mesmo tempo, e essa pessoa é considerada como um grande gênio no sétimo céu. O rosto de Yu ficou cheio de admiração depois de testemunhar a luta de Yuan com o demônio de Elite. Duas armas da alma. Quantos segredos a mais estão escondidos dentro daquela pequena figura? Van Hara se perguntou consigo mesma. Após recuperar sua energia espiritual, Yuan continuou sua caçada. Muitas horas depois, o colar dado a ele antes do exame tremeu de repente e a voz de Yan Hara ressoou nele. Já se passaram 24 horas desde o início do exame. Você tem 48 horas restantes. Já passou um dia inteiro? O tempo com certeza passa tão rápido quando estou focado em caçar demônios. Felizmente eu disse aos outros para não se preocuparem comigo se eu não saísse por alguns dias, já que não sabia o que esperar deste exame. Apóstrofo. Ele normalmente faria uma pausa para as refeições de Meishiu, mas estava preocupado em perder a aposta com Wankai que se descansasse um pouco, pois tinha certeza de que os outros dois participantes gastariam cada segundo durante o exame caçando mais pontos. Ponto. À medida que Yuan passava mais tempo caçando demônios, ele ficava mais confiante em suas habilidades e sua agressividade se intensificava. Isso permitiu que ele lidasse rapidamente até mesmo com demônios de Elite, e seus pontos cresceram cada vez mais. Eu encontrei 4 demônios de Elite agora, mas ainda não encontrei nenhum demônio superior. Eu me pergunto se eles estão mais perto do objetivo. Yuan se perguntou interiormente enquanto acabava com outro demônio. Depois de ponderar por um momento, ele decidiu ver o quão perto estava da linha de chegada, já que vagava sem rumo pelo Vale dos Demônios. Yuan seguiu a direção da estrela vermelha e correu a toda velocidade, parando apenas para lidar com demônios que apareciam de repente. Algumas horas depois, Yuan parou quando viu a estátua do Divino Paragon. Encontrei 3 demônios de Elite no meu caminho para cá, o que é quase tanto quanto o que encontrei depois de um dia inteiro vagando. Parece que minha hipótese estava correta. Devo encontrar meu primeiro demônio superior em breve se continuar vagando pela estátua. Não querendo perder mais tempo, Yuan começou a correr pela área ao redor da estátua e, com certeza, 1 hora e 3 demônios mortos depois, encontrou seu primeiro demônio superior. No entanto, quando Yuan viu esse demônio, ele engoliu em seco, nervoso, e toda a confiança que acumulou ao longo das últimas 24 horas começou a diminuir. Meu senhor, isso é um demônio? Yuan murmurou em voz baixa enquanto seu olhar se fichava em uma figura enorme que tinha quase 40 metros de altura ao longe. Este demônio não era apenas incrivelmente alto, mas também muito redondo, quase como um balão. No entanto, essa não era a característica mais terrível deste demônio, pois tinha um rosto insondavelmente horrível que assustaria qualquer um que tivesse a infelicidade de testemunhá-lo. 0. Todos os demônios anteriores a este tinham aparência humana, mas esse demônio parecia mais um monstro horrível do que qualquer coisa. Que demônio feio! Apresse-se e mate-o, jovem mestre. Feng Yuxiang exclamou com uma voz enojada no momento em que viu esse demônio.
Até Lan Yingying estremeceu ao ver esse demônio, pois era diferente de tudo que ela já tinha visto antes. E eu acho que provavelmente deveríamos deixar isso de lado por enquanto. Yuan disse com uma voz rígida. E sem qualquer hesitação, ele se virou e foi embora, agindo como se nunca tivesse notado o demônio. Hahaha, você viu a expressão no rosto dele? Eu sabia que ele tinha fugido. Ninguém jamais confrontou aquela existência horrível em seu primeiro encontro. Eles sempre precisariam de algum tempo para se preparar mentalmente, mesmo que soubessem disso. Existência de antemão. Yu riu alto depois de ver a reação natural de Yuan a esse enorme demônio. Quase me mijei quando o encontrei pela primeira vez durante meu exame. Tang Zeng balançou a cabeça com um sorriso agridoce no rosto ao relembrar seu primeiro encontro com esse demônio. Ah, abominação, hein? Ainda não entendo a existência deles e por que eles parecem tão diferentes dos outros demônios. Van Hara disse. Algumas pessoas acreditam que eles são a verdadeira aparência dos demônios. No entanto, de acordo com o clã selador de demônios dos tempos antigos, até mesmo os demônios odiavam essas abominações. Yu disse. Estou feliz que eles não existam mais. Não consigo imaginar ir contra essas coisas hoje em dia. Eles não são apenas mais violentos do que outros demônios, mas também parecem não ter mente própria, agindo apenas com base em seus instintos destrutivos. Tang Zeng balançou a cabeça. Isso não é tudo, Yu disse, e continuou. Eles também têm uma tolerância maior à aura de selamento demoníaco, então são muito mais difíceis de selar em geral. Apesar de ser apenas um demônio superior, não acho que alguém tenha selado ou matado a abominação neste exame. Nem mesmo Qian Shu, que lutou por um dia inteiro, conseguiu derrotá-lo. Talvez o pequeno fundador estabeleça um precedente. Yan Hara disse com um sorriso antecipado no rosto.